Hoje nós vamos para a nossa 28ª live do Projeto de 60 e nós entramos hoje no tema de árvore genealógica, árvore ancestral. Sempre que a gente vai falar de um tema que vai mudar a vida de outras pessoas, sempre que a gente vai fazer alguma coisa que vai influenciar a vida de outras pessoas, que elas vão se tornar novas pessoas, muita coisa pode vir contra. Então nunca vá naquele coisa de, não era pra ser. Não era pra ser porque você não quis que fosse. A live acabou de cair, a gente volta, inicia tudo do zero, tá tudo certo. Faz parte do projeto. Então hoje nós vamos falar de árvore genealógica, para quem vai acompanhar isso aqui de novo. Já fiz um enredo enorme, mas vou ter que falar tudo de novo. Árvore genealógica e a cura ancestral. Nós vamos aprender a montar a nossa árvore genealógica para entender o que no passado aconteceu com os nossos familiares, moldou quem eles foram e moldou quem nós somos hoje. Os ensinamentos que nós tivemos no início da vida. Esse tema também, eu já te peço, eu vou entrar direto, tá? Não vou dar tempo para vocês chegarem porque o tempo já vai ficar corrido. Esse tema, ele faz com que a gente compreenda muitos dos nossos padrões inconscientes, muito do nosso modelo de pensar, das nossas crenças, que não vêm através de nós, que vêm através de quem nos criou em algum momento do passado. Então eu quero te pedir para que você olhe e entenda que não interessa o quanto que a gente olhe no passado, a vida de quem veio antes, e aprenda com eles. Independente disso, você está aqui no hoje. Então, das 24 horas que nós temos na nossa vida, dos 100% do nosso tempo que nós temos, 80% dele você vai viver aqui no hoje. 10% você vive no passado, entendendo o que aconteceu no passado, qual é o conhecimento que aquela família te trouxe, quais os aprendizados que eles te trouxeram, e 10% no futuro. Para onde eu tô indo? O que eu quero da minha vida? Qual é o meu objetivo? O que eu tô fazendo aqui? O que eu quero com a minha vida? Quais são os meus sonhos? Mulheres, sejam bem-vindas novamente. Caímos e voltamos com força total. Então, desses 80% do seu tempo aqui no hoje, se analise. Hoje, os resultados de vida que eu tenho, as minhas situações, as minhas experiências, a vida que eu tenho, ela está de acordo com o que eu quero? Para de ser refém do que está acontecendo e se analisa, seja verdadeira com você e assuma onde você está hoje, para que você entenda de onde você veio e para onde você quer ir. Então, 80% do seu tempo é sobre o hoje. Como eu tô me sentindo? Como eu tô me sentindo em relação à minha saúde, em relação ao meu corpo, em relação à minha autoimagem? Eu gosto do que eu vejo? Eu não gosto? Eu tô saudável? Eu preciso conquistar mais saúde? Eu preciso mudar minha alimentação? Eu preciso me exercitar mais? Eu tô feliz com o meu ganho financeiro? Eu amo o meu trabalho? Eu amo o que eu faço? Eu odeio o que eu faço? Eu tenho bons relacionamentos? Eu tenho um relacionamento afetivo do jeito que eu gostaria ou eu não tenho? Quais são os resultados do hoje? Como eu me sinto em relação a esses resultados? Porque muitos de nós, a gente reclama muito do nosso resultado financeiro e a gente se sente horrível. A gente se sente incapaz, fracassada, não merecedora. Então analise isso no hoje, nos 80% do seu tempo. Analise o que você tem hoje, como você se sente hoje. E 10% a gente vai voltar um pouquinho lá atrás para entender. Quem da minha família teve problema financeiro? Quem da minha família viveu escassez financeira? Quem da minha família teve um negócio de sucesso, prosperou, teve uma boa situação profissional? Quem da minha família teve problema de gestação, teve problema de saúde? Quem da minha família teve diabetes? Quem da minha família foi feliz num relacionamento, teve um relacionamento de longo prazo? Quem da minha família teve traição, teve abandono? Quando eu identifico quem da minha família viveu essas experiências e quem eu posso estar repetindo aqui no hoje, me sentindo exatamente igual a eles, eu consigo me desidentificar. Eu entendo que são eles, que eu estou repetindo o padrão deles, que eu aprendi com eles e que eu não preciso mais continuar repetindo o que eles trouxeram. E aí os outros 10% é aqui, para o futuro, para onde eu quero ir. Eu estou aqui hoje, essa é a atual situação, mas para onde eu quero ir? Eu não tô feliz com a minha vida financeira, eu não tô feliz com o meu corpo, tá, mas pra onde eu quero ir? Então,
Analisa bem isso, porque a gente começa a estudar a nossa ancestralidade, o nosso passado, a gente fica tão fascinada que a gente se perde no meio do caminho e começa a se sabotar. E acha que a questão é só lá. Não, eu tô trabalhando o teu hoje, como você se sente hoje, os teus resultados no hoje, no presente, para que você identifique quem você tá copiando. Quem te ensinou a ser assim? Se a mamãe ensinou a gente a andar, ensinou a gente a falar, ensinou a gente a comer, o que mais ela ensinou que você tá repetindo dela? Você tá repetindo o modelo de relacionamento que ela teve com seu pai? Você tá repetindo o modelo profissional e financeiro que ela ou o seu pai tiveram? Ou o seu avô? Alguém faliu na família e você hoje é falida na sua vida financeira? Você tá repetindo alguém? Você tá copiando alguém? E aí eu mudo os resultados de hoje. Então, analisa bem isso que eu tô te falando. É 80% no hoje, 10% no passado e 10% no futuro. Outra coisa que eu preciso te falar antes da gente começar a montar nossa árvore, pra você que tá chegando aqui agora ou pra você que vai assistir depois, pega um papel e uma caneta para que você anote essas perguntas e você vai ter que perguntar para alguém. Você não vai saber essas informações, você não vai ter todas essas informações, você vai ter que perguntar para alguém. Pergunte para uma pessoa que tenha raciocínio cognitivo ainda ok, né, que não esteja afetada pelo tempo ou por questões psicológicas, para que ela te dê informações reais, informações verdadeiras, e não para que ela, como que se fala? Para ela confunda, para ela não confundir a tua linha de raciocínio e você se pegar informações que não foram exatamente aquilo, porque isso vai influenciar todo o teu resultado no hoje. Então, pergunta para uma tia, pergunta para uma avó, pergunta para alguém que viveu nessa época e pode te dar o máximo de informação possível. Para que eu quero saber disso? O que isso vai mudar na minha vida? Porque hoje, talvez você não se sinta merecedora de prosperar. Porque hoje, talvez você tenha um relacionamento extremamente doloroso com os homens, frustrado. Talvez você tenha sido traída ou talvez você tenha um padrão de trair. Quando você fizer a árvore genealógica no passado e reconhecer as histórias de vidas que eles viveram, você vai entender que muito disso você está copiando o padrão deles. Por ter vivido, ter ouvido falar ou por sangue, repassado no sangue sem que você nem precise ter conhecido aquelas pessoas. Então eu olho, eu identifico, eu reconheço e eu faço mudanças para que eu seja uma nova pessoa aqui no hoje. Então isso a gente precisa ter muita clareza. Nós viemos de um sistema familiar, nós temos uma origem, porque é algo sobrenatural, é algo surreal da vida de nos entregar um sistema pronto, um sistema que eu não preciso aprender as coisas do zero. Eu contei agora há pouco antes da live cair que hoje eu tava vindo da academia e tava bem chuvoso e eu fui atravessar a rua. Antes de atravessar a rua, eu olhei para trás para ver se vinha algum carro. E na hora me caiu consciência de quem me ensinou sobre segurança no trânsito? Quem me ensinou que na hora de atravessar eu precisaria olhar para os lados para verificar se está vindo um carro, porque para não correr risco de ser atropelada? Quem me ensinou? Alguém me ensinou. Ou meu pai ou minha mãe. Algum deles me ensinou. E alguém ensinou para eles antes deles. Então você percebe a influência de um sistema na nossa vida? Porque a gente esquece que existiu um momento em que eu aprendi, em que eu não sabia nada disso, que eu não sabia andar, que eu não sabia me vestir, eu não sabia ir no banheiro, eu não sabia comer, eu não sabia fazer cálculo, eu não sabia falar. E eu fui aprendendo com alguém que veio antes. Então nós aprendemos a lidar com o mundo, com a sociedade. Nós vamos para a escola e aprendemos a ter amizade. Nós aprendemos tudo isso e aprendemos também os resultados de vida deles. Se eles falaram muito que a vida era difícil, que o dinheiro era difícil, que homem não presta, que mulher é difícil, que relacionamento é doloroso, que o mundo tá em guerra, que as pessoas roubam umas às outras, que rico não vai pro céu, que as pessoas não são generosas quando tem dinheiro. Se você ouviu eles falarem isso, talvez isso esteja tão dentro de você que ainda que você fale que você queira resultados diferentes, a tua mente mais primitiva te faz relembrar essas coisas que eles te ensinaram. E exatamente igual a olhar pra rua pra ver se tá vindo um carro, um deles te ensinou no início da vida,
Quais são os outros padrões que eles te ensinaram que você está repetindo até hoje? Então, na hora que a gente monta a nossa árvore, a gente consegue ter um panorama, um mapa do nosso passado e identificar no nosso hoje, no nosso presente, o que tem a ver com esse passado. Quais são os sentimentos que eu trago para minha vida hoje de incapacidade? Sabe quando a gente quer fazer uma coisa, mas está travada na vida, não consegue? Eu não tive pai. Meu pai foi embora, eu tinha 2 anos, meu pai faleceu, minha mãe me criou sozinha, então eu não tive a força masculina. Então percebe por que faz sentido você travar na hora de fazer uma decisão? Na hora de fazer um projeto dar certo? Porque você não tem dentro de você a referência da força masculina, de fazer, de acontecer. Então você vai olhar a sua árvore, você vai interpretar os fatos e você vai identificar o que do passado te afeta hoje no futuro, no presente, ok? Outro ponto é... Você vai olhar, você vai ter clareza de muitas coisas, você vai identificar, mas sozinha você não vai conseguir desfazer os pactos, desfazer os votos, desfazer os laços de lealdade que você tem com o papai, com a mamãe, com a vovó, com a falência do avô, com a doença de sangue da vovó, com a depressão do fulano. Sozinho você não vai conseguir. Então busque ajuda. Busque pessoas que estejam capacitadas para te ajudar a desfazer esses pactos. Existem métodos, existem rituais, existem ferramentas que vão te ajudar a dissolver esses pactos. O pacto que você fez com a falência do teu avô, o pacto que você fez com a escassez da sua avó, o pacto que você fez com o relacionamento frustrado da sua mãe, o pacto que você fez com um problema de problema financeiro e profissional de um tio, de um primo, de um irmão. Nós vamos identificar agora. Bom dia, amores! Sejam bem-vindas! Nós vamos identificar agora e nós vamos precisar desfazer. Então, identificar vocês vão fazer sozinho. Desfazer, procurem ajuda. Outro ponto, quando você vê esses padrões e você identificar que hoje eu não me sinto merecedora, hoje eu me sinto travada, hoje eu me sinto incapaz, hoje eu olho pra mim e me julgo, acho não merecedora, eu me acho que eu tenho vergonha, eu travo. Por quê? De onde vem isso? Eu identifico lá. Quando eu identifico, eu consigo aqui criar novos padrões. Eu consigo mudar os meus comportamentos, porque ninguém vai resolver a sua vida por você. É só você que tem a responsabilidade e a capacidade de resolver. Então, compreender esse passado faz com que eu ressignifique os padrões no hoje. E aí, agora a gente entra nas perguntas que você vai ter que se fazer e fazer para pessoas no seu passado, para que você compreenda o que a sua árvore está influenciando a sua vida no hoje. Eu sei que tem mulheres que acabaram de chegar, eu vou dar uma breve recapitulada no que eu falei. Analisa aqui comigo. Dos 100% das 24 horas que nós temos no hoje, 80% dessas horas você deve permanecer aqui no hoje. Alguém me fechou no trânsito, como eu me senti? Com raiva, eu me senti injustiçada, eu não tive dinheiro para pagar meu cartão de crédito. Como eu me senti? Eu me senti incapaz, eu me julguei, eu me senti mal. Eu briguei no meu relacionamento, eu fui traída. Como eu me senti? Eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada. Analise como você se sente em relação aos seus resultados no hoje. Eu não tenho um trabalho, ou eu tenho um trabalho que eu não gosto. Como eu me sinto? Eu me sinto não merecedora, eu me sinto incapaz, eu me sinto abandonada, eu me sinto triste. Como eu me sinto? Olha para os seus resultados em todas as áreas e pergunte como você se sente. Esse é o primeiro ponto. 80% do nosso tempo é fazendo essas autoanálises. 10% é lá no passado vasculhando quem da minha família se sentia assim. Quem da minha família viveu essa experiência bem parecida com o que eu tô vivendo. E 10% é para onde eu quero ir. Porque você tá resolvendo as suas coisas olhando pro hoje e pro passado, mas projetando um futuro. Então eu não vou viver na loucura da ansiedade. Meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Meu Deus, eu não sei o que vai ser daqui a 2 anos. Como que eu vou ter com meu filho quando ele quer ser? Não. É 10% apenas lá. O 10% é, eu quero faturar tanto,
eu quero uma nova vida profissional, eu quero um novo relacionamento, eu quero tanto na minha conta ano que vem, e eu visualizo, eu me imagino, o que eu tenho que ser? Quem eu tenho que me tornar? Se hoje eu me sinto incapaz e não merecedora, quem eu preciso me tornar para ter essa vida? Então é 80% aqui, 10% lá e 10% na frente. E não o contrário, 80% depressiva, 80% ansiosa. Analise o seu estado. Essa árvore vai servir para que você analise o passado, que você identifique o que está acontecendo no hoje. Então pega aí o papel e caneta e anota. Não, deixa eu ler aqui o que você notar. Nossa, quanta coisa temos que curar. Jesus passa a vida toda fazendo isso. E eu vou te falar que não tem fim. Por isso que eu digo, não se sabota vivendo só lá no passado, tentando resolver as coisas dos teus ancestrais. Deixa que eles resolvam as coisas dele. Não queira salvar a vida da sua mãe, não queira mudar a maneira que ela se sente, a maneira que ela pensa, os resultados dela, não queira mudar seu pai. Você só é responsável por você. Para de achar que você é superior e de querer resolver a coisa deles por vocês, porque você não tá resolvendo nem a sua vida. Então venha pra cá, porque senão o peso é absurdo, é o peso da responsabilidade, da felicidade da vida de alguém. Você não é capaz de fazer isso. Você não vai ser capaz nem de ser feliz pelos seus filhos, imagine pelos seus pais, que têm mais anos de vida do que você. Cuidado com a nossa arrogância de tentar resolver a vida dos outros. Pega aí, anota essas perguntas que eu vou precisar te fazer. Hoje não vai dar tempo da gente desmembrar tudo, mas amanhã a gente continua essa live, porque a live deu uma caída aqui no começo, mas a gente volta. Nós vamos montar a nossa árvore genealógica para identificar quem foram os representantes mais importantes da nossa família, que referência eles passaram para o nosso sistema. Então é uma coisa que está aqui, ó, é no Google Drive, é no inconsciente da nossa família. Qual é a informação que aquele ancestral colocou no inconsciente da nossa família que está nos afetando até hoje? Então a primeira informação que você vai ter que botar é: eu, meus irmãos, todo mundo aqui embaixo, tá? Vai fazendo um organograma, visualiza aí comigo. Eu, meus irmãos, a última linhagem, os descendentes, eu boto aqui embaixo, tá? Depois disso eu vou botar duas pessoinhas acima, papai e mamãe. Quando você for fazer esses descendentes aqui embaixo, você vai ter que separar o que é filho só da mãe, o que é filho só do pai, tá? Você vai dar um jeitinho aí, eu tô te falando, você vai ter que ter criatividade para entender o que eu tô tentando te falar visualmente aqui. Eu, meus irmãos, se teve filho só de pai, eu vou botar só do lado do pai, eu vou botar só do lado da mãe os filhos de mãe. Acima da minha mãe e acima do meu pai, eu vou ter que botar os pais deles. Então, eu vou botar em cima da minha mãe o pai e a mãe dela, em cima do meu pai, o pai e a mãe dele. Ao lado do meu pai, eu vou botar os irmãos dele. E ao lado da minha mãe, eu vou botar os irmãos dela. Eu vou explicar daqui a pouquinho tudo, tá? Só tô te mostrando o organograma da coisa. E, para não estender muito e não ir no além infinito, em cima dos meus pais, dos meus avós, eu vou botar os pais dos meus avós, ou seja, os meus bisavós. Então, o que a gente vai analisar? Bisavô, avô, pai e nós mesmos. Nós vamos analisar 4 linhagens. Eu, meus pais, meus avós e os meus bisavós. É isso que eu vou analisar. Junto eu vou ter que colocar os irmãos. Por quê? Não tem como o meu pai e a minha mãe terem nascido numa família com 5 irmãos e esses 5 irmãos não terem influenciado na vida deles. Teve irmãos que cuidaram dos filhos no lugar dos pais. Então, se você está tentando lembrar como que a sua mãe foi criada pela sua avó, e talvez ela não tenha o padrão da sua avó, ela tem o padrão da irmã dela que criou ela. Então isso vai influenciar a árvore de vocês. Talvez não fique claro muitas informações, e aí você quiser um atendimento, a gente monta a sua árvore inteira só pra você, com direcionamento, e aí fica mais claro. Eu tô te dando um conhecimento para que já ajude de alguma maneira, tá? Quais as informações que eu vou ter que descobrir? Primeiro, data de nascimento. Eu preciso saber a data de nascimento de cada um desses integrantes. E, gente, não pira, não surta se você não souber de muitas informações. Minha mãe vem de uma linhagem de 11.
eu liguei pra minha tia, ela não sabe da data de nascimento nem de morte de muitos deles. Eu parei aí. Então eu sei que vão ter coisas na minha vida que eu não vou ter informação, mas eu vou até onde eu consigo. O meu pai, quando eu perguntei dos irmãos dele, tinham irmãos que ele não sabia o nome completo. Você acredita nisso? Então tem noção do reflexo de um irmão não saber o nome do próprio irmão? Olha como que tá repartida essa família. Só isso aí já me diz muita coisa. Já me diz quem tá excluído, quem foi abandonado. Aqui, olha, uma informação que é importantíssima. Uma deusa aqui, que eu não vou falar o nome para não ficar gravado, tive um aborto de gêmeos. Tem a ver com algum antepassado que perdeu também? Eu não vou te dizer que tem a ver, tá? Eu não vou te dizer que tem a ver, mas eu vou te trazer uma outra informação. Eu tive aborto. E eu não fazia ideia que a minha mãe tinha abortado e que minha avó também tinha abortado. Então, eu não vou te dizer, eu não vou te reafirmar que tem a ver, mas na minha história teve a ver. E aí, por que a gente fala, mas o que tem a ver? Por que uma tá repetindo a outra? Porque a informação da incapacidade, a informação do não dou conta de gerar uma vida, estava no meu sistema. Veio da minha avó, passou pra minha mãe e passou pra mim. Então, talvez eu não me sentia capaz de ser mãe. Talvez eu achava que eu não tinha dinheiro pra sustentar. E eu fui lá e o aborto aconteceu. Ok, só que isso já vem ancestral. Quando eu entendo isso, eu libero o meu sistema e eu me libero da culpa e do peso. Percebe como faz sentido? Quando você for montar a sua árvore, coloque também os abortos, tá? Ela colocou aqui, ó. Sim, eu perguntei pra minha mãe e avó. Nenhuma teve. Só se foi lá pra trás. E também não esquece que muitas delas tinham um aborto espontâneo sem nem saber que tinha abortado, tá? Porque vinha aquele sangramento, aquela coisa, não tinha muito direcionamento que nós temos hoje. E se elas não tiveram aborto, pode ser que uma das informações é que alguém foi excluído. Ainda que não tenha sido abortado, mas alguém foi excluído do teu sistema. Um tio, um pai, um irmão, alguém foi excluído. É como se essa pessoa, você não faz parte da minha família, sai. E aí os nossos abortos vêm para compensar a dor, a falta dessa pessoa que faltou. Mas isso aí é uma coisa mais profunda, em um outro momento a gente fala só dessa situação, tá? Espero que tenha trazido aí uma consciência. Ok, eu vou botar todo mundo ali. Eu vou precisar saber da data de nascimento. Para que eu vou saber da data de nascimento deles? Por quê? Muitos nasceram em épocas de guerra. Muitos nasceram, eu nasci na época que estava acontecendo aquela onda toda do Collor, 89. Você tem noção que os meus pais estavam extremamente nervosos, que eles perderam dinheiro, que muita coisa aconteceu? Então, inevitavelmente, eu fui afetada por aquela situação que aconteceu na minha data de nascimento, no meu ano de nascimento. Então, só aquilo ali já me dá a informação do porquê que eu tenho tanto medo que o dinheiro falte. Ah, entendi. Então, quando eu nasci, os meus pais tiveram dinheiro confiscado pelo governo. Então, eles sentiram tanto medo de que faltasse, e faltou, que hoje, quando eu sinto que vai faltar, é porque eu tenho uma memória de algo que aconteceu no dia que eu nasci, no momento em que eu nasci. Percebe por que de montar a sua árvore? Tudo vai fazendo sentido. E aí, toda vez que você sentir que vai faltar, você mesma vai falar pra você, não vai faltar, não estamos mais no passado. Hoje nós damos conta, hoje nós estamos aqui e nós fazemos acontecer. Então é por isso que a gente monta a árvore, não é pra ser bonitinho, pra eu saber quem veio antes, não. É pra eu ganhar compreensão do porquê que eu me sinto como eu me sinto hoje. Por que eu tô travada? Por que eu tenho medo? Por que eu acho que vai faltar? Por que eu me acho incapaz? Porque logo que eu nasci, meu pai e minha mãe se sentiram incapazes de me cuidar, de me criar. Por quê? Porque faltou dinheiro. Aí eu vou começando a desvendar o quebra-cabeça da minha vida. E isso dissolve problemas que a gente está vivendo até hoje. Percebe como que é real fazer a árvore e o poder disso? Então a primeira informação é a data de nascimento. A data de nascimento para eu saber o que aconteceu no ano em que eles nasceram e o que essa informação pode ter afetado e influenciado eles, influenciado o comportamento deles, influenciado a pessoa que eles foram na vida. A outra informação, data de falecimento dos que já foram. A data do falecimento deles, para que você saiba quantos anos eles viveram, de que eles morreram, como que foi que eles partiram. Muitos, tipo meu avô, ele morreu
de cirrose. Ou seja, ele era uma pessoa que teve problema com alcoolismo, bebeu tanto a ponto de morrer de cirrose. Tem noção da dor do meu sistema? De um homem que se sentiu tão frustrado, tão fracassado na vida como homem, como pai, como profissional, que ele bebia para afogar os seus problemas. Ele morreu de cirrose. Quando eu comecei a ir pra vida, querer beber muito, sair pra todo canto é festa, usar drogas, eu não fazia ideia disso que eu tô te contando. Quando eu entrei nesse mundo e eu compreendi que eu estava repetindo a dor do meu avô que tinha vivido isso, simplesmente acabou. Acabou. Hoje eu praticamente não bebo. Se eu beber é extremamente social, mas eu não tomo porre, eu não fico louca, eu não me drogo. Então tem noção do privilégio que é a gente ter essa informação? Gente, isso pode salvar vidas e vidas e vidas. Quando você olha uma pessoa na rua, um drogado, alguém lá na Cracolândia, você para de julgar aquela pessoa porque você entende que aquilo ali tem uma dor que talvez é ancestral que ela tá repetindo. E a coisa muda. Quando você olha para a vida de um jeito sistêmico, tudo muda. Então, a data de nascimento, a data de falecimento, para saber com quantos anos eles morreram e qual foi a causa da morte deles, você vai identificar. Tem coisas que você não vai identificar sozinha, mas aí num processo de constelação a gente consegue dissolver isso aí e aí você compreende exatamente tudo. Por quê? Amor, nada é do nada. Tudo tem uma causa. Tudo tem um sentido. Tudo tem algo por trás que identifica, que explica isso. Eu já leio as mensagens de vocês, tá? Porque eu preciso correr todo o tempo apertadinho aqui já. Outra coisa, qual a profissão de cada um deles? Qual a profissão da minha avó, qual a profissão do meu avô, qual a profissão do meu pai, da minha mãe, do meu bisavô, dos tios? O máximo de informações que você conseguir. Qual a profissão deles? Eles faziam o que amavam? Ou eles faziam o que dava só pra ter dinheiro? Peguei essa informação, vem pro seu hoje. Você tá vivendo igualzinho eles? Você tá vivendo igualzinho o seu passado, fazendo o que dá pra sobreviver, pra não morrer? Percebe por que é valioso essas informações? Outra coisa, amanhã eu me aprofundo mais, tá? Só nessas questões das perguntas, porque hoje não vai dar tempo. A experiência financeira deles. Quem faliu? Quem guardava dinheiro? Alguém investia? Alguém tinha problema com gasto compulsivo? Alguém passou fome? Alguém não teve dinheiro para sustentar a própria família? Alguém usou dinheiro com jogo? Qual foram as experiências financeiras com eles? Muitos de nós estamos carregando a maldição financeira de um ancestral porque aquela pessoa gastou todo o dinheiro com jogo, aquela pessoa gastou todo o dinheiro com mulher, aquela pessoa gastou todo o dinheiro de alguma maneira descontrolada e outras pessoas sofreram. Então nós estamos recebendo o reflexo daquelas experiências e a gente nem tá sabendo. Tiveram famílias, a minha foi uma delas, que tiveram escravos. E eles matavam os escravos. Eles usavam o trabalho escravo de outras pessoas para enriquecer. Amor, se você não tiver noção disso e não compreender e desfazer esses pactos, você vai viver a vida inteira se sentindo culpada e não merecedora. E pagando pelo preço das consequências dos seus ancestrais. Porque se alguém enriqueceu às custas do sofrimento de alguém, alguém vai ter que pagar. E sinto muito, você nasceu nessa família porque talvez seja você o responsável para limpar essa cagada toda. Eu não faço esse trabalho aqui só porque eu sou linda, maravilhosa, porque eu amo só isso aqui. Não é só por isso. É porque eu sei que o passado da minha família é extremamente complexo, doloroso, sujo até, sem julgamento, né? Que senão eu estou julgando. Complexo. Tiveram mortes, tiveram assassinatos, tiveram escravidão. Então, é o meu trabalho trazer consciência para outras pessoas para que ela libere a elas mesmas e o sistema dela. Então, toda vez que eu tinha problema com dinheiro, não era só porque eu era incapaz. Eu agora entendo que isso vem de outras gerações. E aí eu dissolvo isso. Então, quais são as experiências financeiras? E por último, para não ter que... Senão a gente não vai parar nunca de fazer perguntas, né? Porque o mundo ele é extremamente complexo. Quais as situações de vidas eles tiveram? Houve aborto? Houve abandono, houve acidente, houve doenças, muito câncer, muita diabetes, Qual foram as situações de vida deles? Eles foram felizes? Eles foram casados? Eles traíram no relacionamento? Eles adotaram crianças? Quais foram as situações de vida deles?
as mais importantes que você souber. Todas essas informações vai te dar uma base absurda para você entender sobre a sua vida no hoje, sobre os padrões que você repete, sobre as heranças que você carrega deles, para que você mude, dissolva, libere, desfaça esses pactos com eles. Então amanhã a gente continua, tá? Eu dou mais informações para você disso. Eu ia falar amanhã sobre doenças, mas eu acho que ainda não é o momento. A gente precisa de mais informações. Até isso vocês vão pesquisar primeiro e depois a gente entra nas doenças. E a gente continua aprimorando mais esse nível de consciência sobre a árvore ancestral. Então eu vou repassar aqui as perguntas que você vai precisar fazer. Data de nascimento e data de falecimento dos seus ancestrais. Fatos marcantes que aconteceram no momento do falecimento. Morreu de infarto? Morreu disso? Morreu de acidente? Morreu de cirrose? Morreu de várias causas. Anota o fato marcante do falecimento de quem já foi. Anota também, tem tio e tem primo que ainda não morreu, sei lá, tem parente que ainda não morreu, tá vivo, mas ele tá doente de tal coisa. Anota isso. Tem problema de útero, tem problema de próstata, anota isso. Isso vai fazer sentido quando a gente entrar só no tema de doença, para você ver de onde que nascem essas doenças. Quais foram as profissões deles? Como eles serviram ao mundo? Eles amavam o que faziam? Eles serviam apenas porque eles queriam sobreviver? Quais foram as experiências financeiras deles? Faliram? Tiveram dinheiro? Investiam? Não investiam? Gastaram tudo? Abandonaram as pessoas e deixaram na pobreza? Quais foram as experiências financeiras que eles tiveram? E quais as situações de vida? Como que foram a vida deles? Foram casados? Não foram? Traíram? Não traíram? Tiveram filho? Não tiveram filho? Abandonaram o filho? Quais foram as situações de vidas marcantes deles? Peguem todos esses dados para que você ganhe compreensão do que você está repetindo, do que te afetou e do que está influenciando hoje nos teus resultados. Não é um trabalho fácil, é um trabalho de formiguinha, mas quando você compreende que muito do que você está vivendo hoje não é seu, está repetindo, você ganha o empoderamento de mudar a sua vida. Então me desculpa, eu acho que vale a gente ficar anos na nossa vida fazendo essa interpretação para que a gente mude os nossos resultados. Só assim a gente consegue ter resultados diferentes. Então amanhã a gente se aprofunda um pouquinho mais nessa árvore genealógica. A gente vai falar do que você está vivendo hoje que tem a ver com a experiência deles e como que você pode ter mais compreensão sobre tudo isso para dissolver, tá? Deixa eu ler aqui uma outra mensagem. Cris, hoje eu tenho uma bebê de 1 ano, mas eu passei por muita coisa na gravidez e sei que ela traz muita coisa. Tem como mudar isso nela com afirmações? Eu acho que primeiro, vou te dar o meu conselho de terapeuta e de amiga realmente, porque é o que eu faria para minha vida. Você precisa primeiro resolver isso em você, porque ela é muito reflexo de você. Então muito do que está afetando ela pode ser culpa, medo, julgamento, arrependimento seu. Então, quando você entender, porque a gente teve uma cliente ontem que mandou mensagem pra mim, ela disse assim, Cris, eu tive aborto, eu já me liberei, eu sei que aconteceu o que tinha que acontecer, só que tá ok isso, só que o que te levou a fazer aquilo? O que te levou? Qual foi o fato? É sem julgamento, mas é só entender qual foi o fato que te levou a fazer aquilo. Quando você entende isso, você leva a consciência, isso é Deus, gente. Isso é Deus. Quando Deus diz, perdoai os vossos pecados, para perdoar o meu pecado, que a Igreja Católica chamou de pecado, né, que para mim é fato, para perdoar isso eu preciso compreender por que eu fiz aquilo. Então é maturidade, é sabedoria, eu compreendo, eu entendo que eu não sou mais aquela pessoa e eu mudo. Inevitavelmente você vai mudar quem você é, você vai mudar sua vibração, você vai mudar seus pensamentos, você vai mudar seus sentimentos e não tem como, você vai mudar o comportamento dela, porque você vai ser uma nova mãe. Então eu acho que você precisa primeiro fazer essa mudança em você. Você vai precisar fazer um processo para trazer esses 2 abortos e incluir. Ela não é a sua primeira filha. Se você disser que só tem uma filha, você está excluindo esses 2 abortos. Ela é a sua 3ª filha. Eu não sei se você tem mais, tá? Eu tô falando pelo que você me disse aqui. Ela é a sua 3ª filha. Então não dá para excluir esses 2 abortos. Muitos filhos têm processo de doença, de problema, porque existiu algum outro irmão excluído.
ou porque foi abandonado, ou porque foi abortado, mas essa criança sabe. Por quê? Porque é nível de alma. A gente está falando de uma coisa invisível, tá no campo do sistema. Então, muitas das doenças, muitas das coisas pode ter a ver com essa exclusão. Traga esses abortos para cá, faça um ritual, honre a vida deles, inclua ele no seu sistema para que reflita nela essa paz interior, essa facilidade na vida. Não tem como não mudar. Não tem como não mudar. É fato real que muda, tá? De nada, meu amor, eu tô aqui. Se precisar de apoio, manda mensagem. Quiser falar no direct, chama. E amanhã, às 8h08, a gente se encontra para falar um pouquinho mais sobre a árvore ancestral. Se precisar, assiste essa live de novo, que tem muita informação, muito conteúdo aqui, que você vai precisar digerir, elaborar para utilizar isso como ferramenta. E mais uma vez, lembra, é sobre o hoje. Como eu tô me sentindo hoje? Quais são os meus resultados de hoje? O que eu não gosto? E de onde nasceu isso? Quem eu tô repetindo? Vai fazer muito sentido pra vida de vocês. E usa isso, gente, pra terminar esse ano e limpar essas coisas que estão aí, pra que ano que vem seja um ano diferente. Diferente de verdade, não diferente só no papelzinho, mas diferente de ação, de movimento. E amanhã a gente se encontra às 8h.